Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé, porque irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não vem da fé é pecado e o justo viverá pela fé. Irmãos, nós temos que entender a obra do Calvário. Contemple a obra do Calvário, obra perfeita em cada detalhe, em cada aspecto. Jesus fez por mim. O que Jesus fez por mim e por você na cruz, irmãos, abrange tudo o que nós possamos precisar, tudo que nós necessitamos já nos foi concedido na cruz, na parte física, material, espiritual. A obra da cruz é perfeita em cada detalhe e em cada aspecto. Vou repetir: tudo aquilo que venhamos a precisar hoje e eternamente já foi providenciado na cruz, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Queridos, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Jesus, é essencial a confiança. Por isso que ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nós vamos aqui falar de dois atributos de Deus, que é a fidelidade e o amor. A fidelidade e o amor de Deus nos dão a confiança. Irmão, a confiança gera a paz, gera a tranquilidade. Então você tem que entender, você tem que compreender e você tem que crer na fidelidade e no amor de Deus. Atributos maravilhosos. Vamos começar pelo Salmo 89, versículos 6 e versículo 8. Pois quem no céu é comparável ao Senhor entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, com a tua fidelidade em redor de ti? Olha aqui, irmãos, como ele pergunta: quem é poderoso com a sua fidelidade em redor? Então, irmão, existem pessoas que são poderosas, mas não são fiéis. Existem coisas que aparentemente mostram um poder, mas não são dignos de confiança. Entre essas coisas estão as próprias riquezas, quando ele diz: não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Olha que afirmação maravilhosa, que o homem se deixa enganar, porque toda a riqueza, tudo vem de Deus, irmão. É Ele que provê. E o que significa fiel? Irmão, fiel é aquele que cumpre a sua palavra, é aquele que não muda, é aquele que promete e cumpre, é aquele que é sempre o mesmo. Portanto, obviamente que só existe um, é Jesus Cristo. Quando está escrito: maldito o homem que confia no homem, porque, irmão, o único digno de fidelidade, o que está escrito, ele cumpre, não tem como não funcionar. Ele é fiel. Com essas afirmações, irmãos, para onde que eu iria? Aonde que eu me abrigaria? Em quem eu confiaria? Como disse Pedro, o discípulo muito próximo de Jesus, disse: para onde que nós iríamos se tu tens as palavras de vida eterna? Irmão, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra há alguém mais fiel do que o Senhor. Vamos passar para o outro atributo. O que pode ser comparado ao amor de Deus? Vamos para Romanos 8. Irmãos, este capítulo, ele daria tranquilamente um livro da Bíblia. Se você meditar nessa palavra, perceberá o amor extremo. Sim, o amor extremo. Irmãos, é por isso que o crente não pode desgrudar da palavra, ou melhor, a palavra e Jesus são uma só coisa e nós temos que estar entrelaçados. Ele começa em várias partes da Bíblia, ele dá o testemunho do seu amor, mas esta aqui: aquele que não poupou seu próprio filho,
antes por todos nós o entregou, como não nos dará todas as coisas e de graça? No final desta frase tem um ponto de interrogação. Isto é uma pergunta de Deus para nós. Ele já entregou Jesus, o bem mais precioso do universo, para ser moído, massacrado, esvaziar seu sangue. Sabe com que finalidade, irmão? Nos resgatar das mãos de Satanás. Nós somos resgatados das mãos do diabo pelo sangue de Cristo. Queridos, isto é uma verdade tão poderosa que muda toda a sua realidade. Você tem que crer nisto, irmão. Você tem que crer. Então vamos lá. O amor e a fidelidade de Deus, atributos imutáveis. Meditação. Quando ele diz meditação, grave esta palavra. Se ele entregou Jesus por mim, o que ele não faria por mim? Ele já fez o extremo. Então, irmão, se acostume a meditar. Quando Deus fala para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite e de dia, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aqui este detalhe, esta pérola, medita nele noite e dia. A meditação bíblica, irmão, significa repetir, falar, recitar, declarar, correlacionar aquela situação que estamos passando com a Bíblia, confrontar com a palavra, e a palavra vai trazer tudo às claras, ou melhor, vai lhe dar a vitória sobre qualquer circunstância. Quando eu medito, por exemplo, nesta mesma frase, neste pequeno 2 linhas aqui da Bíblia, desse universo, quando eu medito que ele não poupou Jesus, mas entregou por mim e por ti, e pergunta, o que eu não posso fazer? Queridos, aqui ele já nos deu tudo. Será que ele não vai lhe dar a cura? Será que ele não vai lhe dar o que você está necessitando? Irmão, é por isso que os verdadeiros tesouros, as verdadeiras riquezas, elas vêm do reino dos céus. E este livro, sabe onde ele foi escrito, irmão? Ele veio diretamente do céu. Então aqui é o verdadeiro tesouro. Será que ele não fará algo? Ele já entregou Jesus, irmão. Isso tem que estar bem vivo na sua mente. Esta é a mente de Cristo, a mente renovada. Ele fez o maior, o extremo. Todo o resto, tudo se torna secundário, irmão. Então não há nada que ele não possa fazer. Na verdade, já foi feito tudo na cruz. Vamos para o Salmo 1. Bem-aventurado aquele varão, aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz prospera. Irmãos, olha só, vamos meditar, como ele disse para Josué, medita na minha palavra. Olha o que ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se senta com os escarnecedores. Escarnecedores são zombadores, que não acreditam na verdade. Então, queridos, se ele diz que bem-aventurado é aquele que não segue esses caminhos, está aqui o motivo porque muitos não são bem-sucedidos, porque muitos estão na igreja e não têm sucesso, porque não se desligaram. Veja bem, irmãos, não fique escandalizado, isto é a palavra de Deus. Ao contrário, olha o que ele diz, seu prazer está na lei do Senhor. E olha aqui o que ele confirma, o que ele disse para Josué, medita de dia e de noite. E olha o resultado dessa meditação. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que nunca seca. Irmãos, tem árvores que não sentem quando passam por um período de seca, pois suas raízes são profundas. Ele compara o homem que medita noite e dia na palavra de Deus como uma árvore. Ele nunca seca. E Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é comparado a um homem prudente que alicerçou sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades. Vem, irmão, vem a tempestade, é claro que vem aquele até irmão que se levanta para acusar, vem aquele, mas não cai, vem o ataque. Partimos sempre, irmãos,
da vitória. Vem o ataque, o inimigo se levanta, mas nós não estamos buscando uma vitória. Essa vitória nos foi dada há 2000 anos. Nós só trazemos ela pela fé à realidade, trazendo a cruz à cena, e nenhum que foi derrotado jamais. Principados, potestades, domínio e poder do mal vão prevalecer contra nós, irmãos, quando nós cremos que eles foram derrotados. Querido, tem pessoas que meditam na palavra noite e dia, e quando surge a adversidade, não temem nem se espantam. Sabe por quê? Sabem em quem confiam, confiam na fidelidade, confiam no amor de Deus. Ele falou para Josué e confirma no Salmo 1, são diretrizes, são comandos de Deus para uma vida bem-sucedida. Medita na minha palavra noite e dia. Vamos para um intervalo e voltamos quase sem intervalo em nome de Jesus. Já estamos de volta, irmãos. Portanto, como Deus falou para Josué e confirma no Salmo 1, medita na minha palavra, serás bem-sucedido, farás prosperar o teu caminho. Agora, irmãos, vamos ver o inverso de tudo isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós vamos ficar aqui com esta parte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Veja bem, há uma separação entre o pecado e coisas que nos atrapalham. Eu vou deixar aqui o pecado de lado, porque eu creio que eu estou falando para crentes, e o crente, ele é morto para o pecado. Claro, se tem um crente que está em pecado, ele é pior do que o descrente, pois ele conhece a verdade, e se não se arrepender, será condenado. Porém, irmãos, o arrependimento, coisa tão simples, coisa tão amorosa, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, eu errei. Humildade, irmão. Então eu vou deixar aqui o pecado de lado. Vamos ficar aqui com as coisas que nos atrapalham, mas não são pecados, mas atrapalham. Vamos para exemplos práticos. Se eu passo 2 horas por dia assistindo jornais e 2 minutos lendo a Bíblia, se eu assisto todas as novelas da TV e não assisto nenhuma pregação que passa na mesma TV, no mesmo canal, se eu acesso o Facebook para saber onde o fulano passou o Natal, onde o ciclano estava, o que o fulano está comendo, irmãos, querido, e neste Facebook está repleto de mensagens que edificam, que vão edificar sua vida, e você, irmão, edificando você mesmo, você vai ser o alicerce, você vai ser a bênção na sua casa, irmão. Então, se você perde tempo, olha aí, coisas que não são pecado, mas atrapalham. Onde é que você vai crescer, irmão? Aí você faz essas coisas, assiste jornal, só procura fofoca e faz essa pergunta: por que que eu estou sempre deprimido? Por que que eu estou sempre com medo? Por que que eu não tenho? Irmão, querido, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra, e o mal também vem por ouvir, irmão. Então vai da sua escolha, meu irmãozinho. Você já é crente, você é batizado, você é salvo e vive em derrota. Mude a sua rota, irmão. Mude para a verdade. Busque as coisas de Deus, não as coisas do mundo. A fé vem por ouvir, mas alguns dizem: não tem nada demais, não tem nada demais, não é pecado. Porém, irmão, você não vê mais batismo no Espírito Santo, você não vê mais os profetas, você não vê mais os dons, porque esses dons, eles são dons dados por Deus para aqueles que buscam. Quando ele diz: buscai os melhores dons. Se você buscar a novela, as fofocas,
Como é que você vai ser acrescentado, irmão? E querido, nós passamos aqui, a nossa jornada terrena tem que ser de vitória. Irmãos, veja bem, não é pecado não, mas atrapalha o seu crescimento. E olhe, eu sou médico, mas eu lhe digo seguramente, mais importante do que ser médico é ser servo de Jesus Cristo. Aqui estão as verdadeiras riquezas. Tudo que eu recebo na minha profissão vem do Senhor, vem do conhecimento que Ele me dá por ouvir a sua maravilhosa palavra. Veja bem, não é pecado, mas quando nos damos para essas coisas, enfim, coisas que não são de Deus, não são pecado, mas tiram o nosso tempo, tiram a nossa comunhão. O corpo de Cristo deixa de cumprir o seu papel. O ímpio não vê vantagem em ser crente. Nós temos visto muitos que eles até vêm para a igreja, mas chegam na igreja, não foram discipulados, não foram evangelizados. Eles saem da igreja porque o mundo continua sendo mais atraente para eles. E nós, irmãos, eu estou incluído nisso, eu não estou falando, eu sou o corpo de Cristo. Nós temos esta responsabilidade de buscar para nós mesmos, porque nós só podemos dar o que nós temos. Como é que nós vamos dar o que não temos? Como é que você vai orar por ele e expulsar um demônio quando, às vezes, em nós mesmos, enfim, pule essa parte, irmão. Jesus apareceu para Paulo na prisão e disse, leia em Atos capítulo 23, versículo 11. Olha o que Jesus apareceu e falou para Paulo: coragem, pois do mesmo modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Querido, Jesus não vai voltar aqui para pregar, não. Quem prega somos nós, é o corpo de Cristo, é o crente. Olha esse título maravilhoso, irmão, dado por Deus, corpo de Cristo. Quando eu falo isso, querido, para mim isso é motivo de extrema alegria, eu ser corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos corpo. Que coisa maravilhosa. Por causa destas coisas, irmãos, destes desvios, entre aspas, muitos nunca virão para a igreja, porque não estão vendo aquele povo que vive. Paulo disse, o evangelho por mim anunciado não é só em palavra, mas em poder. Cadê a cura? Cadê a cura divina? Cadê o milagre, irmão? É isso que vai impactar. Por quê? Porque o evangelho é o mesmo que foi pregado por Paulo. A palavra é a mesma e, mais do que tudo, Jesus é o mesmo. Ele está vivo, ele não está morto. Portanto, ele opera os mesmos milagres, mas só que ele só opera por meio do Espírito Santo, irmão. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Querido, eu vou lhe dar aqui um testemunho. O primeiro hospital que eu trabalhei na minha vida era um hospital evangélico e eu não era crente, eu não conhecia a verdade, mas o que me chamava a atenção? A postura daquelas pessoas. Eu dizia, quem é esse povo? Estas pessoas que estão o tempo inteiro alegre. Que negócio é esse? Para tudo eles oram. Se vão comer alguma coisa, oram. Se vão sair, oram. Quando chegam, oram. Porém, olha o resultado, irmão. Hospital próspero, abençoado, cheio de bênçãos, de maravilhas. Enfim, o melhor da terra tem naquele hospital. Então, olha o que eles faziam, abriam mão do mundo. E para mim aquilo era estranho. Eu dizia, esse povo é estranho. Eu já não dizia que era um besta, porque eu via o poder de Deus ali dentro. Então, irmão, nobre é ser crente, nobre é ser santo, nobre é ser servo de Jesus Cristo, passar pela jornada terrena como vitorioso. Irmãos, todo o céu se posicionou para ver quando ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Você sabe onde é a glória? É no céu, e nós somos a esperança da glória. Ele espera a nossa posição como crente, as nossas atitudes, ousadia, irmão. Nós não somos cristãos tentando sobreviver, não. Nós somos mais que vencedores. Não confunda luta com aflição. Se você vai a Jesus e sai do mesmo jeito que você chegou, você não estava orando,
você estava reclamando. Vamos construir essa igreja, vamos fazer essa reforma, vamos fazer qualquer coisa. Vai ter a luta, claro que vai ter a luta, mas a vitória é garantida, irmão. Quem está em Cristo é mais que vencedor. Na cruz venceu tudo o que o diabo fez, o que ele faz e o que ele ainda fará. Na cruz nos foi dado tudo o que precisamos para hoje e eternamente. Na cruz Jesus se fez maldição em meu lugar. Portanto, irmão, eu não posso aceitar e nem tu podes aceitar nada diferente do que a tão grande salvação, a imensa provisão, tudo de melhor, porque Jesus deu seu próprio corpo, deu sua vida, deu seu sangue. A alma da carne está no sangue e este sangue foi dado em nosso favor. Irmão, morte para o mundo e vida para Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso que ele diz, bem-aventurado que não anda no conselho do mundo, irmão. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, nós temos que estar crucificado com Jesus. E como é isso, irmão? Eu vou lhe dar um exemplo. Uma jovem da igreja conhece um rapaz, mas o rapaz não é crente. Aí ela diz, mas eu amo ele, mas ele não é crente. Ela colocou o cravo na primeira mão. Ela diz, eu amo ele, mas ele gosta de beber, de bebida. Ela coloca o cravo na segunda mão e ela diz, eu amo ele, mas ele some, só aparece vários dias depois. Ela colocou o último cravo nos seus pés. Ela está crucificada com Cristo. Irmão, que coisa maravilhosa. Ela negou-se a si mesmo para obedecer a Deus. E aí, o que se pode esperar disso? Querido, é óbvio que vai aparecer a pessoa correta, vai aparecer a pessoa certa, porque você negou a si mesmo e Jesus vai honrar, porque ele honra os que o honram. Então, irmão, é assim. Às vezes tem coisas que parecem certas, que parecem prazerosas, mas não são, e nós devemos abrir mãos, devemos colocar os cravos nas mãos e vamos ser honrados. É assim, Deus ama abençoar os seus filhos, os seus servos. Essa história de não, tem a luta, tem a prova, mas a vontade de Deus é o crescimento espiritual. Irmão, crescimento espiritual lhe traz o crescimento em todas as outras esferas, traz a saúde, traz a provisão, traz a paz, a imensa paz de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos, eu vou falar uma coisa, Jesus está voltando. Ele está voltando, preste bastante atenção, mas ele vem buscar a todos? É claro que não. Abra sua Bíblia em Gálatas 5:24, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Jesus está voltando para buscar os seus. E olha o que diz aqui, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Irmão, a melhor coisa do mundo é ser crente. A melhor coisa de estar aqui nessa terra é ter recebido Jesus como o único Senhor e Salvador. A melhor coisa que nós temos neste mundo é a graça e a verdade que nos foram dadas em Cristo Jesus. E, em contrapartida, ou melhor, o maior privilégio é ter a garantia da vida eterna, que ele diz que aquele que crê nele jamais verá a morte. Fechou o olho, abriu, já está com Jesus. Irmão, a única chance de vitória aqui neste mundo tenebroso é estar com Jesus, ousadamente, confiadamente, debaixo da poderosa mão do Senhor. Por isso, nobre é ser crente. E se você não conhece Jesus, procure uma igreja, procure a verdade, entregue sua vida para Jesus, passe para o lado da vitória, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Seja aqui, seja na eternidade, já somos cidadãos dos céus, fazemos parte do reino de Deus e vivemos a realidade da vitória de Jesus Cristo sobre o inimigo. Irmão, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e esta já é a melhor semana da tua vida, porque o sangue de Jesus nos garante a vitória hoje e eternamente. Deus abençoe e até o próximo domingo, em nome de Jesus.
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Se na vida não tem direção e é preciso tomar